Um gestor de gestores é um gestor que tem sobre a sua liderança outros gestores. Ou seja, quando você começa a sua carreira de liderança, normalmente você começa fazendo a gestão da equipe que faz o trabalho no dia a dia. Mas quando você é promovido e assume, por exemplo, uma gerência ou assume um escopo mais amplo e você se torna gestor de gestores, você não mais faz a gestão da equipe que faz o trabalho no dia a dia, mas você faz sim a gestão de outros gestores, onde esses gestores fazem a gestão das pessoas no dia a dia. E isso é um conceito que vem do pipeline de liderança, que é a evolução de um líder na sua carreira na organização e aonde cada uma das passagens de liderança, dessas mudanças de escopo de cargo dentro da organização, como é que cada uma dessas passagens influencia ou muda a maneira como você lidera. A cada uma dessas mudanças do pipeline, você precisa promover mudanças em 3 aspectos. E é nesses 3 aspectos que eu vou me centrar hoje aqui. Você precisa mudar valores, habilidades e uso do tempo. Valores são aspectos que você dá valor no teu cargo, na tua carreira. Quais são os valores que são esperados ou o que um gestor de gestores precisa dar valor no dia a dia? Primeiro de tudo, ele precisa valorizar a delegação da gestão. Antes, ele fazia a gestão dos colaboradores no dia a dia. Quando ele se torna um gestor de gestores, ele precisa delegar essa gestão dos colaboradores no dia a dia. Outro valor que ele precisa desenvolver é como gerenciar a distância. Ele precisa dar valor a essa gestão onde ele não está diretamente envolvido com as atividades do dia a dia e ele precisa fazer a gestão através de indicadores, ele precisa confiar nos gestores de pessoas que estão agora fazendo a gestão dos colaboradores no dia a dia. Quais são as mudanças necessárias nas habilidades desse gestor de gestores? O que ele precisa aprender a fazer? Habilidades são atividades práticas que esse gestor sabe fazer, sabe conduzir no dia a dia. Primeira, e talvez uma das mais importantes, é ele aprender a fazer o treinamento dos gestores que reportam para ele ou para ela. É fazer o treinamento desses gestores de pessoas. Ou seja, vou usar nome de cá. Enquanto eu era coordenador, eu fazia a gestão direta da minha equipe, quando eu me torno gerente, eu preciso treinar os coordenadores ou o coordenador que agora reporta para mim, que vai fazer essa gestão direta da equipe. Eu, como gerente, tenho que treinar e tenho que ajudar esse coordenador a ter um bom desempenho, a entender o seu papel, como que ele faz a gestão direta das pessoas, como que ele faz, por exemplo, cria e acompanha e monitora indicadores lá no dia a dia, porque se eu, gerente, dependo de indicadores, eu dependo que esse coordenador esteja organizando essas informações para que eu, gerente, possa entender e poder acompanhar o processo. Com muita frequência, eu vejo nas organizações gestores de gestores ausentes do treinamento dos gestores de pessoas no dia a dia, dos coordenadores, dos supervisores. É o gerente que contrata ou promove um colaborador para uma coordenação, mas esse gerente não está treinando, ele não está ensinando, ele não está explicando, não está mostrando, não está demonstrando como que esse coordenador precisa desempenhar o seu papel. Outra habilidade importante é cobrar e acompanhar e fazer com que os gestores de pessoas prestem contas sobre os seus processos. Daí a necessidade de ter, por exemplo, esse acompanhamento dos indicadores, o acompanhamento das métricas, dos KPIs. A terceira habilidade importante que ele precisa desenvolver é o que eu chamo de administrar as fronteiras do seu escopo organizacional. Tanto as fronteiras internas quanto as fronteiras externas. O que é essa administração de fronteiras? É, por exemplo, ele saber fazer alocação de recursos entre as áreas que esse gestor de gestores coordena, comanda, lidera. Então, por exemplo, um gerente que tenha 3 áreas sobre a sua liderança, ele precisa, muitas vezes, tomar decisões de, puxa, tem uma pessoa que eu vejo que está sobrando nesse processo, nessa área, precisa realocar para essa outra área. Então ele precisa ter essa visão um pouco mais ampla para poder distribuir pessoas, para poder distribuir, por exemplo, orçamento, distribuir atividades, recursos entre as diferentes áreas, entre as diferentes unidades organizacionais que estão sob a gestão desse gestor de gestores. Dentro ainda
dessa administração de fronteiras, outro papel que o gestor de gestores precisa exercer é o papel de fazer a gestão de conflitos dentro das áreas que ele lidera, porque, mais uma vez, se esse gerente tem 3 áreas sob a sua liderança, eventualmente, o que normalmente acontece existe algum nível de interação entre essas áreas desse gerente, e surge conflitos entre uma área e outra, diferenças de entendimento de funcionamento de processos, diferença, por exemplo, do entendimento de que área faz determinada atividade. Faz parte do papel do gerente, do gestor de gestores, de entender e tomar decisões acerca dos conflitos que estão acontecendo, invariavelmente acontecem, dentro do escopo desse gestor. Ele precisa fazer também no nível externo, vamos chamar assim. Isso faz parte inerente do papel de gestor de gestores, é ir negociar e conversar com outros gestores dentro da organização e eventualmente fora também, para poder fazer melhor a alocação de recursos e também dirimir, fazer a gestão desses conflitos que acabam surgindo no dia a dia.